Bom, a gente já está aqui do outro lado da tela para fazer o diálogo conosco no Faixa Livre. Mais uma vez, eu saúdo o secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, Luiz Ventura. Luiz Ventura, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e a todos do programa Faixa Livre. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço demais, viu, Luiz, a tua presença aqui. Já há bastante tempo a gente não conversava contigo. Hoje, para tratar de um tema, obviamente, talvez seja a principal pauta do país e do mundo nesse momento, que diz respeito justamente à COP30, a Conferência do Clima da ONU, que começou na última segunda-feira lá em Belém do Pará, tratando, obviamente, dos temas importantes relacionados às mudanças climáticas, à emissão de gases do efeito estufa, a necessária redução dessas emissões, enfim, um fórum de debates importantíssimo, reunindo lideranças de todo mundo, e como eu citei aqui, tratando a respeito desse tema das mudanças climáticas. O presidente Lula, inclusive, fez de tudo para levar essa conferência, essa cúpula do clima da ONU, lá para a região amazônica, por toda a representatividade que ela tem em torno desse tema do meio ambiente, e também para perto das comunidades indígenas e ribeirinhas. Aliás, foi dito, Luiz, que os povos originários teriam pela primeira vez protagonismo nas discussões sobre o colapso climático, visto que os eventos extremos afetam com muita força essas populações. E eu queria saber primeiro de você, Luiz, como é que o CIMI avalia essa COP30, o início desses debates que tem se dado lá em Belém do Pará? Qual é a primeira análise que vocês fazem a respeito da Conferência do Clima da ONU? Então, Anderson, primeiramente eu acho que é absolutamente fundamental, urgente, aliás, que os estados e a sociedade civil se debrucem sobre este tema, porque nós estamos diante não apenas de uma crise climática, mas de uma situação de colapso ambiental. Então, urge decisões destemidas, decididas, criativas, e isso é absolutamente importante. Por outro lado, a COP30 é parte de um processo em que as 29 COPs anteriores não conseguiram, no nosso entendimento, firmar decisões e acordos eficientes e claros para o enfrentamento desse colapso ambiental. E isto para nós tem um motivo, e é porque estados e poderes econômicos não querem abordar a problemática do colapso ambiental a partir da sua raiz. E o colapso ambiental, no nosso entendimento, tem uma raiz muito clara, que é a forma de uso do solo e do subsolo, a forma de produção desse modelo de produção capitalista que está levando a terra à exaustão. E se a gente não aborda esses problemas de raiz, efetivamente nós vamos ter muita dificuldade numa COP, poder chegar a decisões realmente eficientes, realmente significativas, aquelas que a gente precisa. Por outro lado, o Brasil, ele chega aqui para a COP30, eu acho que foi anunciado por Lula em 2023, nos primeiros momentos do governo Lula, era um momento de se apresentar ao mundo, no sentido de que o Brasil voltava para ser liderança nas discussões de grandes questões globais, e apresentou essa questão da Amazônia, a COP30 na Amazônia e tudo mais. A questão é que o Brasil chega à COP30 numa situação muito constrangedora. O Brasil chega à COP30 no contexto do maior retrocesso em matéria legislativa desde 1988, seja em matéria indígena como em matéria ambiental. Nós estamos com a Lei 14.701, a chamada Lei do Marco Temporal, que é muito mais do que o marco temporal, que é a inviabilização da demarcação de territórios indígenas, que é disponibilizar os territórios indígenas para a exploração de terceiros. Temos essa lei que está em vigor. E nós temos no Congresso Nacional avançando o PL 2159, acabando com o licenciamento ambiental. Portanto, o Brasil chega numa situação bastante comprometida, além de outras decisões, evidentemente, como a liberação do estudo de licença, enfim, da exploração de petróleo na foz do Amazonas e outras. Chegamos num momento delicado, num momento constrangedor para o Estado brasileiro. Por outro lado, nós, como sociedade civil, temos que insistir que estamos já com pouco tempo. Não temos tempo, é preciso tomar decisões ousadas, corajosas e eficientes.
Já não há tempo, até porque determinadas metas não estão sendo cumpridas, o aquecimento se amplia, níveis de aquecimento global que se esperava atingir lá em 2035, 2050, já estão chegando, já estão sendo atingidos. Evidentemente que soluções urgem, mas a gente não vê efetivamente uma ação ou ações coordenadas por esses atores que podem influenciar no que diz respeito à emissão dos gases do efeito estufa. Luiz, eu queria saber de você o seguinte: os povos indígenas, eles têm centralidade nessa discussão na COP30, inclusive como acabou sendo vendido pela própria ministra dos povos indígenas, a Sônia Guajajara. Como é que você vê a participação dos povos indígenas nessa cúpula lá em Belém do Pará? Aliás, ela está lá justamente por isso, por conta dessa proximidade da floresta amazônica, dos povos indígenas. Há centralidade, há protagonismo dos indígenas nesse debate, Luiz? Então, Anderson, no meu entendimento, do ponto de vista ético, político, econômico, social, os povos indígenas são atores absolutamente fundamentais, prioritários, protagonistas desta discussão. Todos nós sabemos que são eles os que conseguem trazer para nós, apontar para nós, horizontes outros, possíveis para todos nós, para todas nós, que consigam superar esse colapso ambiental. Portanto, eles devem ser protagonistas absolutamente fundamentais. E, de fato, eles vêm trabalhando nos últimos anos para conseguir, ou para tentar que na COP30 sejam pautados os temas que efetivamente são absolutamente fundamentais, como é a questão da demarcação dos territórios indígenas, como é a questão da valorização dos saberes e conhecimentos dos povos indígenas, como é a questão de uma transição energética justa. Então, de um lado, do ponto de vista ético, isso é absolutamente incontestável. De outro lado, para a COP30, quanto evento das Nações Unidas, Conferência das Partes, Conferência dos Estados, eu acho que a centralidade dos povos indígenas é relativa, porque, efetivamente, as pautas que eles trazem, não há garantia de que elas tenham um protagonismo nas discussões que estão acontecendo na Zona Azul. Inclusive, depois de muito trabalho, os povos indígenas não conseguiram, tentaram, mas o Estado brasileiro não incluiu de forma aguerrida, de forma clara, sistemática, significativa, nos próprios compromissos do Estado brasileiro, uma opção clara e determinada sobre a demarcação de territórios indígenas. Ou seja, o Brasil não vai com compromissos firmes e claros, com metas claras sobre a demarcação de territórios indígenas. E na mesa de negociações dos Estados, aparentemente, este tema não vai ser fundamental. Portanto, a resposta que eu te daria para os Estados, para a Conferência das Partes, apesar de que o Estado brasileiro tenha apresentado a participação dos povos indígenas como algo absolutamente novidoso nesta COP30, na pauta e na mesa da COP30, aparentemente, as grandes questões que os povos indígenas trazem, elas não vão ter protagonismo. Isso não tira, evidentemente, e aí estamos juntos, que os povos indígenas continuam sendo, do ponto de vista ético, político, social e econômico, os atores fundamentais para esta discussão. A Conferência das Partes, você citou, a Cúpula dos Povos, né, que foi iniciada ontem lá em Belém, não é isso? Não, a Conferência das Partes, eu falo da COP30 mesmo. A COP propriamente, né? A Cúpula dos Povos. Estados, né? Do evento oficial dos Estados. Exato. Aí é onde que a pauta indígena não está sendo tomada a sério. A Cúpula dos Povos é um evento paralelo que começou, inclusive, no dia de ontem, lá em Belém, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Agora, o Luiz, vocês do CIMI prepararam um documento político, A Terra Não Está à Venda, por rupturas sistêmicas diante do colapso climático e em defesa da terra e dos povos. Esse documento orienta a presença de vocês, a participação de vocês na COP. Aliás, o CIMI está com uma comitiva lá na COP, se eu não me engano, mais de 100 pessoas, se eu não estou enganado, estão participando, representando o CIMI lá na COP30. Eu queria deixar à vontade para falar a respeito desse tema, desse documento. Eu vou até colocar aqui na tela, daqui a pouquinho, para ilustrar aqui o nosso papo, mas fala um pouquinho sobre o que vocês trazem nesse documento político a respeito da COP30, por favor. Perfeito, Anderson. O que nós trazemos é justamente isso que estava falando no início. O colapso ambiental tem raiz, e a raiz está no modelo de produção, no modelo de consumo, no modelo de descarte, no modelo de retirada de recursos, de bens naturais, que significa esse modelo de produção capitalista. E se a gente não aborda
definitivamente. Por isso falamos de uma ruptura sistêmica. Se não abordamos esse tema a partir daí, de uma ruptura com os elementos que são considerados, que são trazidos para nós como inegociáveis por parte do modelo capitalista, de um desenvolvimento sem limites, de um crescimento sem limites, se não abordamos isso, efetivamente não vamos encontrar soluções para o colapso ambiental que estamos vivendo. No documento político, a gente também fala que o Estado brasileiro chega justamente à COP30 nesse momento de maior retrocesso legislativo em matéria indígena e em matéria ambiental. Portanto, eu acho que é o momento em que a gente tem que denunciar, e o documento político também traz essa denúncia, a tentativa da COP30, não da COP30, de todo o processo das COP, da Conferência das Partes, dos Estados, de trazer como solução para o colapso ambiental alternativas ou soluções de mercado, que são absolutamente falsas, são falsas soluções. O mercado não vai poder trazer soluções para aquilo que o próprio mercado, o mercado capitalista, está gerando. Então, toda essa questão que tem a ver com o mercado de carbono, toda a questão que tem a ver com o REDD e toda a questão que foi apresentada pelo governo brasileiro como uma grande ideia, que é um novo fundo de investimento, o Fundo de Proteção às Florestas Tropicais para Sempre, que depois a gente pode conversar sobre isso, são mecanismos de mercado, são mecanismos financeiros que somente vão permitir a continuidade, a persistência das condições para o colapso ambiental. Nenhuma delas aborda o problema principal, nenhuma delas aborda a raiz principal, que é a necessidade de ruptura sistêmica como projeto, com o modelo societário capitalista. E eu acho que isso é o que os povos indígenas, a maior contribuição que os povos indígenas trazem para todos nós, né? A possibilidade de outras formas de ser e de estar, de pensar o mundo, a possibilidade de outras formas de uso do solo, e eu acho que é fundamental também, Anderson, para concluir, às vezes é colocado toda esta questão ambiental com imagens que para o imaginário coletivo ficam um pouco distantes, são meio aéreas, né? Ninguém vê claramente a questão do carbono, a questão das mudanças climáticas, estamos sentindo já na nossa pele, mas nós temos que dar nome e sobrenome ao que está por trás disso. As mudanças climáticas são uma expressão de um processo maior, e o processo maior é o colapso ambiental. E o colapso ambiental começa pelas formas de uso do solo e do subsolo. E aqui estamos falando concretamente do avanço do agronegócio, do avanço da mineração, da exploração de combustíveis fósseis, e tudo isso ligado a grandes projetos de infraestrutura, e tudo isso ligado a desmatamento. É disso que estamos falando. Ou falamos sobre isso, ou a COP30 aborda isso, ou realmente nós vamos sair com poucas soluções eficientes, e cada vez temos menos tempo. Sair uma COP30 que leve a um fracasso, no sentido de grandes decisões, é um fracasso para todo mundo, porque nós não temos mais tempo. Então, nós precisamos, evidentemente, que seja no cenário da COP30, ou seja no cenário que é aquele que nós defendemos, muito mais horizontal, muito mais participativo, com a sociedade civil dentro, a gente consiga colocar nome a essas rupturas sistêmicas que precisamos. O que está em discussão nessa COP30, o Luiz, em qualquer evento, qualquer fórum que trate da questão do meio ambiente no mundo, é justamente o modo de produção capitalista. A grande questão é essa. A gente tem trazido isso aqui ao longo dos últimos tempos no programa. Se a gente não questionar, não contestar esse modo de produção que explora o meio ambiente de maneira indiscriminada, única e exclusivamente só para produzir lucro, a gente não vai ter vantagem, a gente não vai conseguir superar essa quadra que está colocada, o tema da emissão de gases estufa, o tema das mudanças climáticas em si, enfim. Ô Luiz, eu queria aproveitar que você citou esse fundo das florestas, que foi uma solução produzida aí pelo governo Lula para trazer a COP30, e, para falar a verdade, está se mostrando um verdadeiro fracasso, porque os países não estão efetivamente fazendo as suas doações para esse fundo, se comprometendo a financiar esse fundo de florestas. A Noruega ali, que colocou o maior patamar, o maior volume de recursos de doação para esse fundo, ela explora enormemente, e com uma empresa estatal, o Pará. Aliás, eu vou abordar isso aqui em breve no nosso programa, a atuação de empresas norueguesas explorando o meio ambiente lá no Pará. Mas, enfim, é uma contradição enorme. A própria China falou que não vai contribuir, não vai colocar dinheiro nesse fundo. A Alemanha também disse que não faria esse aporte. Enfim,
Como é que o CIMI avalia esse Fundo das Florestas e a efetividade dessa proposta aí que o governo brasileiro trouxe para a COP30? Então, Anderson, efetivamente, de um lado tem essa adesão limitada ou precária até o momento por parte dos estados. Aparentemente havia uma expectativa maior por parte do Estado brasileiro, mas isso também pode virar amanhã, é algo que está dentro de lógicas que a gente não consegue controlar, mas também quanto à operação financeira, ela é bastante questionada, bastante discutida por parte daqueles que operam no mercado financeiro, mas a nossa análise, Anderson, que a gente traz aqui, é justamente uma crítica que vai para a raiz do problema, né, do fundo. Eu acho que a ideia é uma ideia que está equivocada desde sua raiz. Né? Por quê? O TFFF, o Fundo de Investimento, é isso, é um fundo de investimento. É um fundo de investimento. Um fundo de investimento é uma medida que está dentro da lógica do capital especulativo. Sim. É isso. O que se pretende é colocar a proteção da natureza, a natureza e tudo isso, né, com muitas nuances, mas a preservação e a proteção das florestas tropicais como se fosse um ativo financeiro. Um ativo financeiro no qual seria interessante investir dinheiro porque ele vai dar lucro. Esta é a lógica. E é uma lógica perversa. É uma lógica perversa. É apresentado como ativo financeiro para tentar atrair investidores dos grandes poderes econômicos, investidores que são aqueles que estão por trás das grandes causas do colapso ambiental. Então, atrair investidores não para que compensem ou paguem pela destruição que eles estão ocasionando, nem sequer para que eles façam uma doação voluntária para a proteção. Estamos atraindo investidores para que eles ganhem lucro. Estamos dizendo para investidores que se eles investem em proteção, eles vão ganhar mais, porque vai ser devolvido esse capital com lucro, com juros. Então, estamos tratando a proteção e o colapso ambiental como um ativo financeiro para atrair aqueles que estão produzindo colapso ambiental para continuar ganhando dinheiro acima disto. E só depois de pagar, de satisfazer os lucros a esses investidores privados, o resto que sobrar, o resto que ficar, é aquilo que vai ir para os estados para fazer proteção ambiental em formas de políticas públicas ou uma parte destinada diretamente a povos indígenas e comunidades tradicionais. Ou seja, no nosso ponto de vista, não é apenas imoral, que é, mas é ineficiente também, porque efetivamente você vai conseguir um recurso que poderá aplicar, talvez, na melhor das hipóteses, em políticas de proteção de florestas tropicais, mas aqueles que continuam sendo os protagonistas desse modelo produtivo que está gerando colapso ambiental, inclusive vão ganhar ainda dinheiro acima disso para continuar explorando. Então, não há um questionamento de base do problema. Estamos simplesmente diante do fundo de investimento, nós insistimos, medidas que venham da lógica financeira especulativa do capital não são eficientes e também são imorais. É isso, né, Luiz? É um fundo que dialoga justamente dentro dessa lógica capitalista que a gente está criticando aqui no nosso programa. O próprio Renato Cinco é vereador aqui no Rio de Janeiro, um defensor da causa ambiental, dizendo exatamente isso. Exatamente, não será nenhum mecanismo de mercado que vai enfrentar o colapso ambiental do capitalismo. É justamente por aí que deve se dar a discussão. Luiz, como eu citei aqui, ontem começou a Cúpula dos Povos, lá em Belém do Pará, que é esse evento paralelo à COP30, participação dos movimentos sociais, de lideranças populares, enfim, vocês do CIMI também marcam presença nessa cúpula. Você acredita que esse pode ser, aí sim, um espaço onde os povos indígenas terão voz e vez na discussão das mudanças climáticas? E qual é a capacidade que a Cúpula dos Povos tem de produzir efeitos em relação ao evento oficial, a COP30? Então, Anderson, a Cúpula dos Povos efetivamente é um movimento muito plural da sociedade civil. Eu acho que os povos indígenas são parte protagonista da Cúpula dos Povos. Basta ver a programação da Cúpula dos Povos para identificar
questões fundamentais que estão sendo debatidas, que serão debatidas a partir de hoje em múltiplos eventos da Cúpula dos Povos, muitas delas lideradas, protagonizadas pelos povos indígenas. Então, eu acho que talvez um dos melhores resultados desta COP30 vai ser justamente a força política da sociedade civil organizada, trazendo para o mundo todo onde que estão as verdadeiras questões que devem ser debatidas. Talvez este vai ser o principal resultado. E, ao mesmo tempo, digo, infelizmente não vai ser um resultado suficiente. Por quê? Porque continuamos perdendo, quer dizer, continuamos tendo pouco tempo. Então, nós precisamos incidir, efetivamente, naqueles que estão dentro da Zona Azul, naqueles que vão tomar as decisões por parte dos estados e que continuam olhando muito mais para os interesses econômicos do que para aquilo que a Cúpula dos Povos está trazendo. Então, eu acho que é um momento para, de um lado, fortalecer a Cúpula dos Povos, o CIMI está junto, participando em muitas atividades, promovendo outras atividades dentro da Cúpula dos Povos. Ao mesmo tempo, o quanto isso vai incidir ou não dentro da COP30, do evento dos estados, as COPs sempre foram espaços muito fechados, muito herméticos, onde as negociações já vinham sendo costuradas muito antes do próprio evento. E esta não vai ser diferente nesse sentido. Há muitas resistências por parte de muitos estados, além da não participação de países que são os mais responsáveis de tudo que está acontecendo, né? Estados Unidos e China particularmente. Mas é um evento sempre fechado, é um evento hermético, é um evento que tem muita dificuldade para ouvir aos povos indígenas, a sociedade civil, a ciência. É um evento que até agora se pautou muito mais pelos interesses econômicos e é um ambiente que eu diria que é até irresponsável, porque depois de 30 eventos da COP, ter estados que não conseguem sequer cumprir aquilo que já foi combinado em eventos anteriores, gera uma insegurança muito grande sobre aquilo que possa ser pactuado agora, porque ninguém sabe se próximo ano alguém vai dizer que pensou melhor e que aquilo não... De fato, desde a COP de Paris, em 2015, que dizem que foi aquela que deu uma certa virada no processo histórico das COP, de Paris 2015 até 2025, são 10 anos em que, por exemplo, a exploração de combustíveis fósseis somente aumentou. Portanto, vai ser difícil incidir na mesa, mas a sociedade civil precisa cada vez mais, de forma cada vez mais combativa, cada vez mais articulada, cada vez mais organizada, cada vez mais constante, dizer para o mundo e para os estados que não temos mais tempo e que a sociedade civil é sementeira de soluções possíveis que abordam os verdadeiros problemas desse colapso ambiental. Não é isso, não temos mais tempo, como você muito bem traz aqui para a gente. Luiz, na terça-feira, a gente teve um protesto lá na COP30 por parte da militância que questiona justamente a efetividade do encontro, a emissão de gases do efeito estufa, enfim, a queima de combustíveis fósseis. Protesto esse que contou com a participação de lideranças populares, inclusive de indígenas. Só que esse ato acabou em confusão. Parece que 4 seguranças lá da COP teriam ficado feridos depois desse ato. Enfim, um grupo com dezenas de pessoas tentou entrar na Blue Zone, que é a principal área da COP30, e os manifestantes acabaram passando ali pelos portões do pavilhão, tentaram avançar rumo a esse espaço onde estavam os participantes da conferência e foram impedidos. Acabaram tendo em confronto com os seguranças da COP, enfim. Eu não sei se havia alguém do CIMI nesse ato, mas eu queria te ouvir a respeito dessa repressão que foi feita a uma manifestação que se dava de maneira absolutamente pacífica, né, Luiz? Exatamente, Anderson. Bom, primeiramente não havia nesse momento ninguém do CIMI, porque não estávamos acompanhando essa manifestação que havia. Segundo, eu acho que é fundamental, primeiro, entender que as lideranças indígenas dos povos do Baixo Tapajós, no dia seguinte, em menos de 24 horas, fizeram uma coletiva de imprensa. Eu acho que isto é fundamental porque fala muito da audácia política, da transparência política, da força política dos povos indígenas, né? Eles não se escondem, eles estão aí para esclarecer tudo o que aconteceu, e eu acho que isso deve ser colocado em pauta. E eles efetivamente falaram, era e no nosso entendimento, uma atuação legítima,
o confronto do qual a mídia fala e o fato de que algumas pessoas ficaram feridas não foi fruto de que as pessoas que estavam entrando iam com a intenção de agredir a ninguém. Então, o que nós temos que fazer um pouco análise efetivamente de que os povos indígenas, e não somente os povos indígenas, têm todo o direito de se manifestar e de trazer para esses momentos todo o acúmulo de cansaço, de indignação, de espera, de demora e omissão por parte do Estado brasileiro para a garantia de seus direitos territoriais, que são as principais soluções para o tema que está sendo dialogado dentro da Zona Azul. Então, essa participação dos povos indígenas, ela que às vezes o Estado talvez pretenda ou tente, de alguma forma, administrar, eu acho que há um elemento de indignação, há um elemento de protagonismo, há um elemento de coletividade, e há um elemento, eu diria também, de insurgência, que ele está presente aí. E esse tipo de mobilizações, o que trazem para nós, dão visibilidade às grandes contradições que envolvem essa COP30, que não é um evento apenas maravilhoso, como às vezes é apresentado. Está cheio de contradições. Assim como o Estado brasileiro e o governo brasileiro está permeado de contradições. E os povos indígenas querem dar visibilidade a essas contradições, porque não vão conviver com elas, porque os estados têm que ser firmes nas decisões que tomam, e porque os povos indígenas já estão convivendo todos os dias com o garimpo, com a extração ilegal de madeira, com a ocupação, com o agronegócio, com o agrotóxico, com a mineração. Então, é o momento de dizer, chega, basta. Foi um movimento que eu entendo que é legítimo, e a fala das lideranças indígenas no dia seguinte, creio que fala muito da capacidade e da autenticidade política dos povos indígenas. Contradições essas que você cita cada vez mais evidentes, lamentavelmente, viu, Luiz? É muito preocupante que um movimento, uma mobilização para lá de legítima como essa seja reprimida e seja criminalizada, como a gente tem visto ao longo dos últimos tempos aqui no nosso país. Isso não se dá exclusivamente em relação a esse ato que a gente teve lá na COP30, mas outros movimentos populares, de pessoas que precisam ter voz, vez e participação e precisam ser ouvidas nesses eventos, nesses fóruns, e que são deixadas de lado e muitas vezes, mais uma vez, criminalizadas. Luiz, o que me surpreende, ou que me surpreendeu de alguma forma, foi uma fala da ministra Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas. Depois dessa manifestação, eu não vou trazer a fala que ela fez aqui numa emissora de TV fechada, aqui, mas de maneira sucinta, ela lamentou esse ato, essa manifestação que a gente teve lá na COP30 por parte dos movimentos populares e de representantes dos povos indígenas. Eu queria uma avaliação tua a respeito dessa fala da ministra. Inclusive, eu te mandei o vídeo ontem, você acompanhou, você ouviu a fala da ministra. Como é que você avalia essa participação, essa fala da Sônia Guajajara em relação ao ato, lamentando a ocorrência dessa mobilização e desse protesto lá na COP? Olha, Anderson, eu acho que o governo brasileiro não poupou esforços em apresentar esta COP para o mundo como uma COP em que haveria um protagonismo dos povos indígenas, que os povos indígenas estavam juntos, que os povos indígenas seriam os anfitriões na Amazônia, particularmente os povos da Amazônia, e isso fazia parte da imagem que o governo brasileiro pretendia transmitir à comunidade internacional. E me consta, aliás, que o governo brasileiro fez esforços também durante os últimos meses para enfim, inscrever, credenciar participação indígena dentro da COP30, justamente para transmitir também essa imagem que a própria ministra Sônia traz sempre, de que esta seria a COP, ou esta está sendo a COP, com maior participação numérica de povos indígenas desde o início das COP. Esse é um elemento, e eu acho que a resposta da ministra e de outros ministros que também responderam a esse movimento, tentaram salvaguardar essa imagem do governo. Só que isso não é suficiente, e isso não esgota o que de verdade é
profundamente a participação dos povos indígenas na COP30. A participação dos povos indígenas na COP30 não é apenas uma questão numérica. A participação dos povos indígenas na COP30 tem que ser, está sendo na cúpula dos povos junto com a sociedade civil, mas a participação tem que ser a garantia de que as principais reivindicações dos povos indígenas estejam presentes nos compromissos do próprio governo brasileiro e estejam presentes na mesa de negociação da Zona Azul. E a esse ponto a gente não chegou. Então, é absolutamente legítimo por parte dos povos indígenas que, de forma autônoma, porque uma questão é o governo e outra questão é o movimento indígena, que o movimento indígena, de forma autônoma, se manifeste da forma como entenda que é a mais adequada, conforme suas próprias formas de organização social e política. E eu acho que o que cabe aos estados, e neste caso ao estado anfitrião, neste caso ao governo federal do Brasil, é reconhecer que esses movimentos representam as contradições que permeiam ainda as discussões dentro da COP30 e as próprias discussões dentro do governo federal. Nós estamos, Anderson, diante de um governo brasileiro que, apesar de que queira mostrar a imagem de que está na COP30 junto com os povos indígenas, nós estamos num governo que tem muitíssimas dificuldades para avançar na demarcação de territórios indígenas. Esta semana houve uma reunião para abordar a questão Guarani Kaiowá, depois de todos os ataques que desde o dia 21 de setembro estão acontecendo na terra indígena Guirarucá, no estado do Mato Grosso do Sul, no Passo Piraju, no Tecorrap e Elitucué. E diante da violência, ainda esta semana, durante a COP30, o que a gente percebe é uma absoluta inoperância, omissão, inação, descoordenação entre as instâncias competentes do governo federal. Esse governo federal que lamenta que os povos indígenas se manifestem com autonomia. É lamentável, para dizer o mínimo, essa postura da ministra Sônia Guajajara em relação a esse ato absolutamente legítimo, essa manifestação que deveria ser, acima de tudo, celebrada pelo governo federal, a mobilização diante do que está colocado em relação às mudanças climáticas. Luiz, dá para dizer que há um racha hoje entre os povos indígenas, aqueles que, de alguma forma, estão ao lado do governo federal, do Ministério dos Povos Indígenas, e esses que cobram, a ministra Sônia Guajajara, cobram mudanças efetivas para o atendimento aos direitos dos povos indígenas, às demarcações, enfim. Você que trabalha muito diretamente com esses povos, você que coordena o CIMI, há um racha hoje dentro dos povos indígenas em relação ao governo federal? Anderson, eu talvez não diria um racha. Eu acho que os povos indígenas, o movimento indígena cuidou bem nesses últimos tempos, apesar de ser muito desafiado, cuidou bem de manter uma certa unidade. O que eu sim vou trazer uma outra imagem, que eu acho que talvez, no meu entendimento, traduza um pouco a situação, que é uma frase de uma liderança indígena Caingangue, do sul do país, muito renomada no país, e que ele falava que, às vezes, a gente parece que está vivendo em dois mundos diferentes. Um mundo que é aquele que pretende, junto com o governo federal, inclusive com a parte do movimento indígena, em Brasília, chegar a discussões, diálogos, negociações às vezes, enfim. E outro mundo é o mundo real das comunidades dos territórios, é onde as comunidades estão lutando pela terra, estão sofrendo, estão fazendo retomada, ou então continuam morando na beira das estradas, ou então estão apanhando a polícia militar, ou então estão sendo criminalizadas. Entre essas duas realidades, efetivamente, às vezes, há um abismo muito grande, né? O CIMI, como entidade, justamente pela forma do nosso trabalho, que é uma forma capilarizada, nosso trabalho é nos territórios, e a nossa intenção é a presença nos territórios, o CIMI prioriza nosso trabalho nos territórios, a partir dessa parte, desse mundo onde as disputas estão sendo feitas, e a gente observa, de fato, que a violência aumenta, a demarcação está parada, enquanto que no nível de discussões políticas, digamos, há uma paralisação, há
inação. Estamos chegando ao final do terceiro ano do governo Lula, Anderson. Nós não estamos no início do governo Lula. Estamos chegando nos finalmente do governo Lula, porque daqui a poucos meses estaremos falando de campanha eleitoral. Então, nos finalmente do governo Lula, este governo, não conseguiu avançar na demarcação dos territórios indígenas como se esperava e não conseguiu uma mínima articulação entre as instâncias competentes para a demarcação dos territórios indígenas e provavelmente essa seja a principal lacuna, a principal mancha desse governo, junto com, evidentemente, tudo o que significa a inação na demarcação dos territórios indígenas. Vivemos em dois mundos separados, aparentemente muito distantes, e eu acho que o que deve emergir, e eu acho que esse é o mundo que emergiu na terça-feira à noite, na porta da Zona Azul, é o mundo que vem da base dos territórios, porque são lideranças indígenas que vêm, a maior parte deles eram do Baixo Tapajós. Estamos falando de uma região extremamente assediada, com pouca demarcação de territórios indígenas, com muitos projetos acima do próprio rio Tapajós, com a questão da ferrogrão pretendendo chegar até Santarém, os povos indígenas sendo permanentemente questionados, permanentemente violentados. São esses que estavam terça-feira querendo entrar na Zona Azul da COP30. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Luiz, a gente tem aí, estamos finalizando a primeira semana da COP30, amanhã teremos até o dia 21 o evento acontecendo lá em Belém do Pará. Dá para acreditar que essa cúpula do clima vai trazer soluções, Luiz, para as urgências que os povos indígenas já enfrentam por conta das mudanças climáticas? Provavelmente não, Anderson. Eu insisto, as grandes questões trazidas pelos povos indígenas não estão na mesa da COP30, particularmente a questão da demarcação e a proteção dos territórios indígenas. Inventos como o Fundo de Investimento não vai resolver isso, e a demarcação dos territórios indígenas também não está de forma clara e determinada na pauta do atual governo federal. Portanto, cabe aos povos indígenas manter o que sempre fizeram e o que continuam fazendo, e com isso vão mostrando os caminhos para todos nós, continuar com uma mobilização persistente, permanente, audaz, ousada, a partir dos territórios, do local ao nacional, do nacional ao internacional, para continuar disputando aquilo que é o essencial para a vida deles e para a vida de todos nós, que é a demarcação dos territórios indígenas. Provavelmente isso não saia da COP30, mas isso não deve tirar, pelo contrário, o que isso deve animar e motivar para que a gente continue na luta, para que a gente continue na mobilização. É isso, essa mobilização vai continuar e a gente vai continuar ativo aqui no Faixa Livre, dando voz aos povos indígenas, às lideranças, às entidades que representam esses povos. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente, viu, Luiz? A gente vai continuar repercutindo essa COP30. Vamos, obviamente, na próxima semana, na sexta-feira, fazer um debate para trazer um apanhado do que foi essa Conferência do Clima, as soluções trazidas, produzidas pelas lideranças, enfim. Vamos continuar acompanhando isso aqui no nosso programa. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Seguimos aqui na luta pelos direitos dos povos indígenas, nós do CIMI, nós do Faixa Livre, vocês do CIMI. Obrigado, viu, Luiz? Um grande abraço para ti. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos os amigos e amigas que estão aí. Seguimos sempre esperançados na luta para que um dia seja melhor que este. Grande abraço, gratidão. Grande abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Luiz Ventura. Luiz Ventura, que é secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário. O CIMI